Para quem vai anotar a palavra desta noite, quando tudo dá certo. Êxodo 25, versículo 10. Vamos ler do 10 ao 16. A arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Você pode falar comigo, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar para saber quem era. Então disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhes como estava Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo que foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Diga comigo, não foi para casa. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia e amanhã eu te mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes.
Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha tirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu, e ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Quero ler apenas alguns versículos do capítulo 12, 2 Samuel 12, 26. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas. Ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Gostaria que você repetisse comigo o versículo 11, a parte A. A arca e os homens de Israel repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Amém. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra. O Senhor me conhece, Pai. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas falhas, os meus pecados, as minhas imperfeições. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Teu Espírito, a falar comigo e com toda a igreja. Abre nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para a mensagem que o Senhor tem para todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
quando tudo dá certo. Você já viveu uma fase assim na sua vida? Eu estou vendo poucas cabeças fazendo assim. Vou perguntar de novo. Quando tudo dá certo, você já viveu uma fase assim na sua vida? Umas 4. Mas por que será que nós temos muito mais épocas da vida em que nem tudo dá certo, do que quando tudo dá certo? Eu acho que quem aqui não assistiu, já ouviu falar do filme Titanic. A história do Titanic diz que um pouco antes do navio colidir com o iceberg e depois afundar, havia uma tranquilidade tremenda no oceano. E essa tranquilidade, essa calmaria das águas, fez com que o capitão mandasse uma mensagem para a casa de máquinas: força máxima. E alguns até orientaram o capitão, dizendo: nesta época, nesta área, costumam aparecer icebergs, montanhas de gelo flutuantes. Não seria prudente o senhor manter o ritmo e chegar ao destino conforme o planejado? E o capitão então insistentemente disse: não, o mar está tranquilo, nós vamos chegar antes, está tudo bem. E o navio então, ele é acelerado ao máximo, para gerar surpresa no ato da chegada. E quando o iceberg foi avistado, não deu mais tempo de desviar. E o resto da história vocês sabem. Aquele cujos engenheiros navais disseram: nem Deus afunda o Titanic, foi o responsável por uma das maiores tragédias da navegação mundial. Mas como estavam as águas quando ele afundou? Estavam muito tranquilas. Muito tranquilas. Eu entendo, queridos, que os icebergs, eles não estão apenas em águas agitadas. Os icebergs estão também em águas tranquilas. E são eles que causam o naufrágio dos nossos navios, muitas vezes. Meus queridos, o problema não é quando dá tudo certo. E o desejo do Senhor é que nós estejamos sendo bem-sucedidos em tudo. O desejo do Senhor não é que eu e você estejamos sofrendo por decisões erradas. O desejo do Senhor não é que eu e você estejamos chorando, angustiados, preocupados. Não, esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é nos ver alegres, felizes, realizados, em paz. Mas por que, pastor, que nem sempre na minha vida, e eu vi aqui uns 4 ou 5 dizerem que houve uma fase da tua vida que tudo deu certo, mas por que não continua assim? Irmãos, o problema não é quando tudo dá certo, o problema é em que nós nos tornamos quando tudo dá certo. Quando as coisas, elas estão redondinhas, quando as coisas estão funcionando muito bem, em que nós nos tornamos? E o Senhor, Ele nos conhece. Se você tiver coragem, diga: o Senhor me conhece. No domingo passado a gente falou aqui sobre Adão. Adão achou que podia se esconder. Amém? Mas ele só achou.
o Senhor aparece no jardim e pergunta a Adão: onde você está? E ele é obrigado a aparecer e mostrar aquela roupa horrível, feita de figueira. E o Senhor diz: que roupa é essa? Existem circunstâncias que Deus ele faz questão de nos desnudar para dizer: eu sei quem você é. Então Ele, nos conhecendo tão bem, Ele sabe em que nós nos tornamos quando tudo dá certo. Ele sabe que nem sempre as coisas podem ser do jeito que nós queremos. E o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso, quando ele diz assim: foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e eu já orei 3 vezes ao Senhor, e Ele me respondeu: a minha graça te basta. Mas Paulo, nesse mesmo texto, ele justifica por que Deus não tirou o espinho na carne dele. Ele mesmo diz: para que eu não me ensoberbecesse. Aleluia. Se até Paulo precisou de um espinho na carne, do que precisamos eu e você? Ora para o teu irmão e fala: misericórdia. Se até Paulo, um doutor, criado aos pés de Gamaliel, autoridade entre os judeus, teve uma experiência com o próprio Senhor, foi um dos maiores evangelistas, ou o maior evangelista e fundador de igreja de todo o cristianismo, de que ele precisou? De um espinho na carne. Paulo não pôde viver apenas em águas tranquilas. Então Paulo foi um desses que não podia afirmar aqui que tudo deu certo na sua vida. Mas irmãos, se nem tudo dá certo na nossa vida, existem fases em que as coisas começam a dar certo. Existem momentos da vida em que eu passei por uma tribulação, eu estava lá angustiado, estava lá com uma doença, estava lá com um problema financeiro, estava com um problema no casamento, um problema no trabalho, e de repente as coisas começam a se encaixar. E aí começa uma fase em que as coisas vão dando certo. Irmãos, Deus ele dá uma ordem, escute, lá no livro de Êxodo. Êxodo significa o quê? A saída de um povo que estava cativo no Egito, que é levado para uma terra que corre leite e mel. Então o livro do Êxodo, ele conta, ele fala o que aconteceu com o povo de Deus nesse trajeto da saída da época da escravidão até o tempo de liberdade. E lá no texto que nós lemos, no capítulo 25, Deus dá uma ordem para que Moisés então construa uma arca. Arca. Você deve estar se perguntando: pastor, mas o tema da palavra não é quando tudo dá certo? O que isso tem a ver com a arca? Lamzam. Então Deus dá uma ordem para Moisés dizendo assim: olha, você vai fazer uma arca desse tamanho, você vai fazer de madeira de acácia, você vai revestir de ouro, você vai colocar 4 argolas, você vai colocar 2 varas nessas argolas para que ela possa ser carregada. Em cima, na tampa da arca, você vai fazer um propiciatório, é mais ou menos como uma bacia, onde ali os animais eram sacrificados, e Deus deu. E ele então diz nesse texto, lá em Êxodo 25, não vamos voltar lá, ele diz que logo eu vou ordenar a você, para que o meu testemunho esteja dentro da arca. Deus fala bem assim. E passam os anos e Deus já havia mandado o maná, Deus dá as tábuas da lei para Moisés. E depois daquele episódio da rebelião lá de Corá,
E Deus diz assim: olha, vocês vão colocar algumas varas, e a vara que florescer vai ser a vara dos líderes, os levitas, e a vara de Arão floresce, e a vara de Arão vai para dentro da arca. Então a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Fala comigo, presença. E dentro da arca tinha o quê? Tinha as tábuas da lei. Diga comigo, as tábuas. Dentro da arca tinha o maná. E tinha a vara de Arão. A gente poderia aqui falar só sobre esses 3 elementos. As tábuas da lei, que estavam ali, os 10 mandamentos, elas simbolizavam o quê? Elas simbolizavam a direção. O maná simbolizava o alimento que vem de Deus. E as varas que floresceram simbolizavam o sinal que Deus mandou. Irmãos, essa arca, ela foi roubada certa vez, não podemos nos aprofundar aqui, mas ela foi roubada pelos filisteus. E ela foi levada, está lá em Números, em 1 Samuel 4. Ela foi levada e ela ficou 7 meses com os filisteus. E chegou um dia que os filisteus chamaram o povo de Israel dizendo assim: leva de volta. Por quê? Porque começou a acontecer pragas no meio dos filisteus. Eles começaram a receber pragas e pragas e pragas, até que um dia houve ali uma revelação dizendo: olha, essas pragas estão aqui porque a arca, a presença do Senhor está aqui. E eles então chamam os israelitas e devolvem a arca, e ela vai lá para Quiriate Jearim, o lugar onde ficou por 70 anos. Quando Davi assume o trono, e reinava já um período de tempo, Davi diz: eu vou trazer a arca de volta para Jerusalém. E ele então planeja levar para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando os bois, eles estavam numa eira, numa descida, os bois tropeçaram e a arca, ela ia cair. E vai um homem usar e bota a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que ele morreu instantaneamente. Uzá não era levita, não era da linhagem de Arão, e muito menos pegou nas varas que deveriam ser usadas para carregar a arca. Então a arca, queridos, ela simbolizava a clara e viva presença do Senhor no meio de Israel. Davi então leva a arca para uma casa próxima, chamada de um homem chamado Obed. E ali a Bíblia diz que Deus abençoou a família de Obed durante 3 meses. Até que de novo Davi organiza, e os levitas então vão e carregam a arca e levam a arca até Jerusalém. Foi esse episódio em que a arca chega, e ali havia uma grande festa, e uma das esposas de Davi, Mical, estava na janela, e ela ridiculariza as danças. Aí Mical, ela recebe uma palavra de Davi, se torna estéril. Irmãos, a arca, ela não ficou no palácio, ela não ficou em Jerusalém. A arca acompanhou o exército até o local de batalha. 1 Samuel 11:11, o próprio Urias disse assim: a arca, Joabe e os soldados estão em tendas. Então, quando Davi era para ter se organizado para ir para a guerra, aonde ele ficou? Em casa, no palácio. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz que era uma época em que os reis saíam para a guerra. Tudo dava certo.
Quando tudo está dando certo, Renato, a gente faz exatamente o que Davi fez. A Bíblia diz que era uma tarde, era uma tarde, e ele se levantou da onde? Da cama, e ele foi para o terraço. Você pode imaginar alguém se espreguiçando depois de uma cesta? Deve ter tido um almoço bem farto. Aí levanta na tarde, ele vai para o terraço. Eu já tenho notícia de que estamos ganhando mais uma. Ele dá uma olhada e ele vê uma mulher tomando banho. E ele até pede quem era. E ele foi informado: olha, essa mulher aqui, ela se chama Batseba, ela é mulher de Urias, de um dos teus oficiais. O interessante em que nenhum momento a Bíblia diz que Davi, ele parou para pensar. Em nenhum momento a Bíblia diz que Davi ameaçou recuar do plano de mandar trazer Batseba. Não. Imediatamente no versículo seguinte, quando Davi ouve quem era Batseba, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Traga para mim. Tudo estava dando certo. Ela chega, ele se deita com ela, ela engravida. Quando ela avisa Davi que ela estava grávida, ele programa o homicídio. Ele gera uma circunstância, primeiro para tentar trazer Urias de volta, para que ele fosse se deitar com ela, para que daí o filho fosse parecer dele. Mas não dá certo. Não dá certo porque ele foi fiel. Ele foi homem, o que Davi não foi naquele momento. Ele foi fiel e ele disse: como pode eu ir me deitar com a minha mulher? Como pode eu fazer isso se a arca, os soldados, o meu senhor Joabe estão lá na guerra? E Davi então, quando vê que Urias ele não vai se deitar com a esposa, ele diz: olha, eu vou mandar uma carta, você entrega para Joabe, Joabe então obedece e Urias é morto. E o mais interessante é que aquele episódio passa, Davi leva Batseba para dentro do palácio, faz de conta que não era nada com ele, cara de pau, porque tudo estava dando certo. Irmãos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que havia matado um gigante, que era um homem que havia sido ungido pelo profeta Samuel. Davi não percebeu que ele estava sendo engolido pela sua própria autoconfiança. Ele estava sendo engolido pela sua própria soberba, pela própria capacidade de confiar nele. Tudo estava dando certo. Os exércitos ao redor tremiam de medo de Davi, e chegou uma época em que ele deveria estar lá na guerra, e ele diz assim: não, pode levar essa arca, pode levar essa arca, pode levar a presença. Não, pastor, era só um bem físico. Sim, era um bem físico, mas tinha um simbolismo. A arca simbolizava a presença. Fala comigo, a presença. E Davi então estava lá bocejando numa tarde, depois de ter levantado da sua cama. Ele deveria ter ido junto, mas ele falou: não, eu não preciso ir, porque tudo está dando certo. Pode levar a arca, Joabe. A arca foi. A guerra foi vencida.
uma paradinha aí, coloca no cabide. Vamos para Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 1. 1 a 7, depois 11 a 15. Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi em juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. O que Deus ia mandar à frente? Um anjo. Fala comigo de novo, um anjo. Imagina você indo para um lugar e Deus falou assim: olha, você pode ir que eu vou mandar um anjo na tua frente. Você ia ou não? Vou perguntar de novo, você ia ou não? Sim. Pois Moisés não foi. Olha só. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Fala comigo, misericórdia. Irmãos, nada adianta o anjo se o Senhor não estiver conosco. Moisés diz assim: pois vocês, ainda o Senhor dizendo, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda por um momento só, eu os destruiria. Agora vá lá para o Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me aos teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia. Versículo 15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Irmãos, nesse tempo aqui, não havia ainda o simbolismo da arca. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. E Deus faz uma proposta: olha, é o seguinte, eu vou enviar vocês para uma terra aí, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo na frente, e ele vai derrotar todos, ele vai ajudar vocês a vencer todas as batalhas. E Moisés diz assim: não, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Irmão, certamente Davi sabia disso. E Davi escolheu ficar no palácio. Mas a arca, a presença, não estava no palácio. Existe algo espiritual aqui, preste atenção. Nós não estamos falando aqui de um objeto, de uma caixa de madeira revestida de ouro. Nós estamos falando de um simbolismo. Davi ignorou a época em que os reis deveriam sair para a guerra. Davi ignorou que a arca sendo levada, estavam sendo levadas também a presença do Senhor.
Nós não podemos ignorar aquilo que nos tira da presença. Nós não podemos ignorar aquilo que é nos levado para longe da presença. Nós não podemos ignorar quando vem alguém dentro da nossa casa e tira a presença e leva para longe, e eu fico em casa achando que está tudo bem. Mas Davi só fez isso porque tudo estava dando certo. Irmãos, Moisés sabia da importância da presença. E a falta da presença gera a queda. Não há palácio, não há conforto que substitua a presença do Senhor. Eu já contei aqui que alguns anos atrás eu estive fazendo um trabalho evangelístico numa cadeia, a cadeia pública de Medianeira. E eu tive ali experiências com aqueles presos. Eu fiquei durante 1 ano, mais ou menos, indo ali. E eu pude ver presos ali que não sabiam quantos anos iriam ficar, sorrindo, cheios da presença do Senhor. Ninguém me contou, irmãos, eu vi. O Laurindo ia comigo, Everaldo, e um dia a gente foi fazer um culto lá. Irmãos, eles caíam na unção, eles falavam em línguas, choravam. Teve um que me abraçou, eu me lembro muito bem, ele me abraçou, ele falou: pastor, eu nunca mais vou voltar a fazer o que eu fazia. E ele chorava. Teve um outro que falou assim: eu matei aquela mulher, mas eu me arrependo, e eu sei que Deus está me perdoando, e ele sorria de alegria. Não sei onde eles estão hoje, mas o que eu quero dizer a você é que eles estavam na cadeia, num lugar insalubre, cheiro horrível, e estavam cheios da presença, porque estavam arrependidos, porque estavam quebrantados. E muitas vezes nós estamos no conforto da nossa casa, mas não estamos cheios da presença. Eu estou no conforto do meu carro. Ninguém mais quer carro sem ar-condicionado, irmãos. No meu tempo, no tempo que eu aprendi a dirigir, ninguém queria com ar-condicionado porque só dava problema. Vocês lembram disso? Lembro que o meu pai tinha uma Santana Quantum. Pensa num carro. Naquele tempo quem tinha Santana Quantum era funerária só. E meu pai comprou, Jorge, branca ainda. Primeira coisa que ele mandou arrancar: ar-condicionado. E hoje? Não. Itaipulândia, a prefeitura está dando ar-condicionado. Misericórdia, né, irmã? Manda vir para a salinha das crianças, o que está faltando? Não. Nós não estamos preparados para que tudo dê certo. Vou falar de novo para você não se escandalizar. Nós não estamos preparados para que tudo dê certo. Quando tudo começa a dar certo, a gente se perde. Você sabia que existe uma pesquisa no Brasil sobre os endividados? E existe um índice muito claro que mostra, salvo uma faixa de renda que ultrapassa 100 mil reais mês, mas de 100 mil reais mês para baixo, até 4 mil reais mês, é a faixa dos maiores endividados. Sabe o que isso significa? Que quem ganha mais, gasta mais. Eu ganho 5 mil, mas de repente eu começo a ganhar 10 mil. Aí vem o gerente do banco e fala: aumente esse limite aí, ó. Pega um black. Eu já caí nessa.
E estou enrolado até hoje em algumas coisas. A gente não está preparado, irmãos. Nós não estamos preparados para viver em tempos de paz, de harmonia. Eu vou falar aqui, sabe o que o Brasil precisaria mesmo? De mais perseguição à igreja. É misericórdia. Mas hoje as coisas aqui no Brasil são muito fáceis. Existem países do mundo em que os cristãos são muito mais fervorosos e não podem se reunir publicamente. Aqui a gente pode pregar o evangelho para qualquer pessoa. Ninguém nos impede, por enquanto. Irmãos, nós vamos batizar 4 ou 5 pessoas sábado. Eu faço uma pergunta para você. Será que só tem isso mesmo para batizar? Mas onde é que eu estou? Quantos que eu estou levando ao batismo? Há quanto tempo eu não levo ninguém ao batismo? Pergunta para você. Não há palácio que substitua a presença. Se é tempo de ir, por que eu fico? Se é tempo de ficar, por que eu vou? Você lembra, por falar em presença, você lembra o que Isaías nos fala? Lá quando ele mesmo no seu livro escreve sobre o seu chamado, quando ele tem uma visão, e ele percebe que ele tinha visto o Senhor, e ele diz: ai meu Deus, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora eu quero, já indo para o encerramento, não encerrando ainda, mas já arrumando para o encerramento, quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Davi, ele ganhou a batalha em Rabá, conquistou a cidade, tomou a coroa do rei, botou na cabeça dele 30 e poucos quilos de ouro. Mas ele perdeu a principal batalha, que era dentro de casa. Você entende o que é isso? Ele ganhou a batalha fora de casa. E onde ele perdeu a batalha? Dentro de casa. Irmãos, tem muito crente que é trabalhador, honesto, reto, eficiente. Tem muito cristão que faz a diferença no mercado de trabalho, dá o couro pela empresa ou pelo local onde ele trabalha, mas em casa está perdendo batalha. Essa semana eu recebi um vídeo, desses videozinhos aí que o pessoal manda, e um pastor contava, fazia uma analogia, talvez alguém tenha visto, e ele dizia assim: imagine que eu vou passear na tua casa. Vamos fazer o seguinte, imagine que eu estou indo lá na casa de vocês para fazer uma visita, vou lá na casa da dona Fátima, e aí chego lá, ela bota uma toalha branca, tinha feito um bolo, aqueles bolos da Eliana, uma delícia, e aí tinha lá as taças na mesa, aquelas taças que só usa quando vem visita, e aí tinha um suco de uva, e aí serviram o suco, nós não tinha nem começado a comer ainda, eu pego e esbarro na taça e viro a taça,
naquela toalha branca, quebra a taça. O que você falaria para mim? Fala a verdade. Acontece. Me desculpa, Tiago, desculpa. Aí você dizer, ô pastor, isso acontece, não se preocupe. Isso era só um copo. Essa toalha aí, você bota na máquina lá. O pastor foi embora. No outro dia, tu tá com os copos, aqueles de requeijão, com a toalha que não é aquela toalha branca. Vamos pegar aqui, ó. A Paula, o Paulo e o Arthur foram tomar café. Não estou dizendo que acontece isso, né? O Arthur esbarra no copo, virou, quebrou aquele copo. Lambuzou. Não vocês. Mas talvez alguém ia dizer para o filho, tu vai enxugar isso aqui com a boca. Tu vai lamber. Eu quero esfregar na tua cara. É verdade ou não é? É verdade esse bilhete. Irmãos, qual é a maior riqueza que você tem? Tua conta do banco? Aí você vai dizer a salvação. Amém, é a maior, é verdade. Outro dia lá em Santa Helena o Jorge disse, as coisas mais valiosas do mundo são aquelas que o dinheiro não pode comprar. Amém? A maior riqueza que eu tenho é a minha casa, a minha família. A minha família. E aí, quando vem visita, eu boto o prato bom. Quando está a minha casa reunida, eu boto prato de plástico. Não que seja errado, mas tem coisa que a gente tem que aprender. Eu cresci, irmãos, numa família em que o meu pai botava sempre a culpa nos filhos e a minha mãe defendia. Se lá na esquina, lá na outra esquina de casa, alguém estourou alguma coisa, deu um barulho, primeiro ele olhava, não foi vocês não? Alguém teve assim em casa? Aí ó, várias pessoas. Não foi você? Ó, é piá. Né? E a minha mãe já sabendo disso, a minha mãe defendia. A gente não precisa disso. Davi ganhou a batalha fora de casa, mas perdeu a batalha dentro de casa. Nada pode ser mais destruidor do que perder uma batalha dentro de casa. Nada. Você pode ser o profissional formado em Harvard. Você pode ser aquele profissional cujo todas as indústrias da China precisam de você para produzir os componentes eletrônicos. Se tu perder a tua batalha dentro de casa, você não é nada. Essa é a verdade. Irmãos, Ele nos joga no pó, para que a partir do pó Ele possa nos purificar. Davi precisou disso. Quando ele leva Batseba para casa, fazendo de conta que ele ia ajudar uma pobre viúva, dali a alguns dias bate na porta dele quem? O profeta. Escute, nós precisamos de confronto. Nós precisamos de confronto. Nós precisamos de dias em que nem tudo dá certo, para que possamos perceber que nós não dominamos todas as coisas, que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos dEle. Amém? Você pode ficar em pé.
Aleluia. Talvez você ouviu essa palavra e você está lembrando de alguma coisa. Você está no palácio? Você está num lugar de conforto? As coisas estão dando certo para você? Se sim, amém. Glória a Deus. Mas se isso está acontecendo na tua vida, onde que está a arca? Onde é que está a presença? A presença está contigo, na tua casa, na tua vida? Ou ela está lá no campo de batalha? Você ficou no palácio, você optou por ficar no palácio, você optou por tomar algumas decisões, mas e a arca, está onde? Talvez seja por isso, irmãos, que muitos de nós têm feito planos, e a gente não consegue colher esses planos. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer a você: eu sei de todas as coisas. E se nem tudo está dando certo, é porque eu sei em que você se tornaria quando tudo começasse a dar certo. Você pode fechar teus olhos um pouco? Não desenvolva estratégias para substituir a presença. Não confie na sua própria capacidade. Como diz a palavra, não te estribes no teu próprio entendimento. Não há palácio sem arca, não há palácio sem presença. O palácio onde Davi morou e levantou-se da cama foi destruído. Não há guerra vencida sem a presença. Não há paz sem presença. Não há sabedoria sem presença. Não escolha nada sem antes se certificar da presença. Tome cuidado com suas decisões profissionais. Você pode estar apostando em algo material, profissional. Você pode estar apostando em algo que pensa que vai te ajudar a vencer batalhas, mas essas batalhas vão te levar à ruína, talvez dentro de casa. Lembre-se que as coisas mais valiosas são aquelas que o dinheiro não pode comprar. O palácio, ele pode parecer seguro, mas sem a arca, sem a presença, você vai começar a enxergar o que não deve. Você vai começar a pensar o que não deve. E você vai começar a fazer o que não deve. Faça nesse momento a tua oração. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Em nome de Jesus. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo, porque
creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Era tempo dos reis irem para a guerra. Olha para mim aqui. É tempo de ir para a guerra. Mas não vá para essa guerra sem a presença. E quando tudo começar a dar certo, lembre-se, só fique onde a arca estiver. Só fique onde a presença estiver. Eu quero nesta noite dizer a você, Deus te trouxe aqui para esta palavra de encorajamento, para esta palavra de alerta. Não sei onde você está hoje, se você está na batalha junto com a presença, ou você está no palácio, levantando da cama, enxergando o que não deve, falando o que não deve, pensando o que não deve. Nos afastar da presença nos leva a circunstâncias desastrosas. E por último, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que nenhuma batalha se sobressai às batalhas perdidas dentro de casa. Volte para sua família, volte para a tua casa, preocupe-se com aquilo que é mais valioso. Não substitua uma vida talvez mais confortável, porque o preço pode ser muito caro. Amém? Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. Quero orar com você. E quando terminar o culto, você pode, se você quer, você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar com você. Se você tem algum pedido de oração, ou você simplesmente quer dizer, pastor, eu estava fora. Eu fui para o palácio sem a presença. Nesta noite o Senhor vai restaurar isso na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui como igreja e declaramos, Pai, que esta palavra nós recebemos no nosso coração. Você pode dizer comigo, eu recebo esta palavra. Pai, nós recebemos esta palavra, Senhor, como cura, como encorajamento, Pai. No nome de Jesus eu profetizo que nós não sairemos para a guerra sem a tua presença. Eu profetizo, Pai, que nós não nos acomodaremos no palácio, quando na verdade existe um tempo de ir para a guerra. Pai, nos dê sabedoria, nos dê unção, nos dê, Pai, a tua presença. E assim como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Abençoe esta semana, Pai. Abençoe as células. Abençoe a reunião do batismo. Abençoe o batismo, Pai, do sábado. Abençoe já, Senhor, prepara o culto do próximo domingo de ceia. Que estejamos todos aqui reunidos para honrar, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço a quem está perto de você. Profetize um tempo de paz e de alegria. E vá em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.